Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno do carismático, otimista até demais, Koala Buster Moon, dono de um teatro que já viveu dias gloriosos. E quando eu digo gloriosos, imagina aquelas noites com casa lotada, cortinas vermelhas abrindo devagar, luzes quentes iluminando o palco e aplausos que faziam o chão tremer. Só que isso ficou no passado. O teatro hoje está vazio, acumulando dívidas e praticamente implorando por um milagre. E é aí que começa a primeira parte do filme, mostrando como cada personagem está preso numa vida que não era exatamente o que eles sonhavam. O filme abre com aquele tom leve e divertido, mas logo a gente percebe que existe uma camada mais profunda ali. Buster Moon não é só um sonhador, ele é alguém que se recusa a aceitar que falhou. Ele cresceu apaixonado por teatro. Quando era pequeno, o pai trabalhava duro só para comprar um ingresso para ele assistir a um espetáculo. Aquela noite marcou a vida dele. Ele decidiu que faria parte daquele mundo para sempre. Só que paixão não paga a conta. O teatro está falindo. A secretária dele, a sempre prática e um pouco rabugenta ovelha Miss Crowley, vive alertando sobre as dívidas acumuladas. E mesmo assim, Buster insiste que tudo vai dar certo. Ele precisa apenas de uma grande ideia. E essa ideia vem como um estalo. Um concurso de canto. Simples, genial. Ou pelo menos ele acredita que seja. A proposta é reunir talentos da cidade e oferecer um prêmio em dinheiro para o vencedor. Isso vai atrair público, imprensa e salvar o teatro. Só que por um erro de digitação, culpa da visão não tão boa da Miss Crowley, o prêmio que deveria ser $1.000 vira $100.000. E é aqui que o caos começa. A notícia se espalha pela cidade como fogo em palha seca. De repente, centenas de animais aparecem para a audição. E essa sequência é simplesmente maravilhosa, porque, além de engraçada, ela começa a mostrar os sonhos escondidos de cada personagem. A gente conhece a tímida elefanta Mina, que tem uma voz poderosa, mas trava completamente quando precisa cantar na frente de alguém. Ela quer muito participar, mas o medo é maior. Conhecemos também o gorila adolescente Johnny, que faz parte de uma família de criminosos. O pai quer que ele siga no negócio da família, mas o que Johnny realmente quer é cantar. Ele sente a música como algo que o tira daquela vida errada. E aí temos a porquinha dona de casa Rosita, mãe de 25 leitõezinhos, sim, 25, que vive numa rotina exaustiva, enquanto o marido mal percebe o esforço dela. A música é o único momento em que ela se sente viva de verdade. Não dá para esquecer do arrogante rato-cantor Mike, cheio de talento e ainda mais cheio de si. Ele canta como estrela de jazz e acredita que nasceu para o sucesso, só não tem muita ética no caminho até lá. E por fim, a jovem porco-espinho Ash, que toca numa banda com o namorado. Ela tem talento, atitude e vontade, mas vive sendo ofuscada por ele. Depois das audições caóticas e cheias de talento, Buster Moon finalmente seleciona os participantes que vão disputar o grande prêmio. O teatro volta a respirar. Tem ensaio, tem luz sendo testada, figurino sendo ajustado, tudo parece estar entrando nos trilhos. Só que por trás dessa animação toda existe um problema gigante. O prêmio de $100.000 não existe. Buster sabe disso. Ele tenta ganhar tempo, acredita que de algum jeito o dinheiro vai aparecer. Ele está apostando tudo na ideia de que o espetáculo vai ser tão grandioso que vai atrair investidores e salvar tudo antes que a verdade venha à tona. É o típico pensamento de quem acredita tanto no próprio sonho que começa a ignorar a realidade. Enquanto isso, os competidores começam a enfrentar conflitos pessoais muito mais profundos. A tímida Mina tem uma voz absurda de poderosa, mas trava sempre que alguém pede para ela cantar. E não é falta de talento, é medo puro, medo de errar, medo de falhar. Ela tenta várias músicas, mas sempre para no meio. É frustrante assistir, porque a gente sabe que ela consegue, mas ela ainda não acredita nisso. Já Johnny vive um conflito pesado.
O pai dele está planejando um grande assalto e quer que o filho participe. Só que Johnny precisa dividir o tempo entre os ensaios e os negócios da família. Ele está preso entre a lealdade ao pai e o desejo de seguir seu próprio caminho. E cada ensaio vira quase um ato de rebeldia silenciosa. A situação de Rosita também começa a pesar. Ela ama estar ali, ama cantar, ama dançar. Mas quando chega em casa, a realidade é uma avalanche de filhos, bagunça e um marido que não leva muito a sério o sonho dela. Ela começa a se perguntar se está sendo egoísta por querer algo além da rotina doméstica. É uma dúvida que muita gente entende profundamente. Enquanto isso, Ash começa a perceber que o namorado não a valoriza como artista. Ele tenta controlar o estilo da apresentação, quer decidir qual música ela deve cantar. Aos poucos, a insegurança vira tensão, e quando ela descobre que ele a está traindo, o mundo dela desaba. A música, que era refúgio, vira dor. E claro, tenho sempre convencido Mike que está mais preocupado em usar o prêmio para pagar dívidas com apostadores perigosos do que com o espírito do concurso. Ele se mete em encrenca feia ao enganar um grupo de ursos mafiosos, e isso vai cobrar um preço depois. Mas o ponto central dessa parte é o momento em que a mentira explode. Durante um ensaio, por acidente, a verdade sobre o prêmio falso vem à tona. Não existem $100 mil, nunca existiram. E o impacto é devastador. Os participantes se sentem enganados, traídos, humilhados. O que era esperança vira frustração. Um por um, eles vão embora. O teatro volta ao silêncio. Aquela energia vibrante some como se nunca tivesse existido. E aí vem o golpe final. O teatro literalmente desaba. Num acidente causado por um cenário mal estruturado, o prédio vai ao chão. É simbólico demais. Não é só concreto quebrando. É o sonho de Buster ruindo na frente dele. O teatro está destruído, literalmente. Os destroços espalhados pelo chão parecem um retrato exato do que aconteceu com o sonho de Buster Moon. Ele finalmente sente o peso da mentira, da irresponsabilidade, da teimosia. Pela primeira vez desde o começo do filme, ele não tem discurso motivador, não tem plano mirabolante, só arrependimento. Ele tenta voltar à vida comum, quase como se aceitasse que falhou, mas existe algo que ele não consegue ignorar. O que aconteceu naquele palco foi real. A emoção foi real. O talento era real. O sonho não era uma farsa. E é aí que a virada começa. Quem dá o primeiro passo não é Buster, são os próprios participantes. A transformação de cada um deles já estava acontecendo antes mesmo da queda do teatro. O concurso pode ter sido baseado numa mentira, mas o crescimento pessoal de cada um foi verdadeiro demais para simplesmente desaparecer. Mina finalmente enfrenta o próprio medo. Depois de tanto travar, ela decide cantar, não por prêmio, não por dinheiro, mas porque ama cantar. E quando ela solta a voz de verdade, sem pedir desculpa por existir, é arrebatador. Não é só técnica, é libertação. É alguém que passou a vida se escondendo e agora resolve ocupar espaço. Johnny também chega ao ponto de ruptura. Durante o grande assalto planejado pelo pai, ele escolhe cantar em vez de participar do crime. Ele literalmente corre para o palco, deixando para trás a vida que tentaram impor a ele. O pai acaba sendo preso, mas antes de tudo desmoronar, vê o filho se apresentar e entende, mesmo que em silêncio, que aquele é o verdadeiro caminho dele. É doloroso, mas é libertador. Rosita redescobre a própria identidade. Depois de cair durante um ensaio e quase desistir, ela encontra força para voltar. O marido finalmente percebe que o sonho dela não é brincadeira. Pela primeira vez, ela não é só mãe, não é só esposa, ela é artista. E isso muda completamente a forma como ela se vê. Ash talvez tenha a transformação mais intensa. Depois da traição do namorado, ela poderia ter desistido, mas a dor vira combustível. Em vez de cantar algo imposto por ele, ela sobe ao palco com uma música própria, crua, forte, cheia de personalidade. É o momento em que ela deixa de ser coadjuvante da própria vida e assume o controle. Até mesmo Mike, com todo o seu ego e problemas com os ursos mafiosos, acaba encarando as consequências das próprias escolhas. Ele representa aquele talento que precisa aprender humildade, e a vida dá esse empurrão.
E então acontece algo lindo. Mesmo sem teatro, sem prêmio e sem estrutura, eles decidem fazer o show, no meio dos escombros. Não tem glamour, não tem promessa de dinheiro, só tem paixão. A cidade começa a parar para assistir. As pessoas se aproximam, a energia volta, e o que antes era um prédio falido vira novamente um ponto de encontro, de emoção, de arte. O espetáculo final é mais do que uma apresentação musical. É uma prova de que o sonho nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre fama, era sobre coragem. Buster percebe isso também. Ele aprende que acreditar é importante, mas honestidade é essencial. E quando a comunidade abraça o teatro de novo, investidores aparecem, apoio surge e o espaço é reconstruído, dessa vez com base mais sólida. A parte 3 fecha a história mostrando que o fracasso não é o fim. Às vezes, ele é o ponto de partida real. Porque, no fundo, Sing não é sobre ganhar um concurso. É sobre cantar mesmo, quem não garante aplausos. É sobre escolher seu próprio caminho, mesmo que isso custe conforto, aprovação ou segurança. E quando o palco se ilumina no final, não é só o teatro que foi reconstruído. A história gira em torno do carismático, otimista até demais, Koala Buster Moon, dono de um teatro que já viveu dias gloriosos. E quando eu digo gloriosos, imagina aquelas noites com casa lotada, cortinas vermelhas abrindo devagar, luzes quentes iluminando o palco e aplausos que faziam o chão tremer. Só que isso ficou no passado. O teatro hoje está vazio, acumulando dívidas e praticamente implorando por um milagre. E é aí que começa a primeira parte do filme, mostrando como cada personagem está preso numa vida que não era exatamente o que eles sonhavam. O filme abre com aquele tom leve e divertido, mas logo a gente percebe que existe uma camada mais profunda ali. Buster Moon não é só um sonhador, ele é alguém que se recusa a aceitar que falhou. Ele cresceu apaixonado por teatro. Quando era pequeno, o pai trabalhava duro só para comprar um ingresso para ele assistir a um espetáculo. Aquela noite marcou a vida dele. Ele decidiu que faria parte daquele mundo para sempre. Só que paixão não paga a conta. O teatro está falindo. A secretária dele, a sempre prática e um pouco rabugenta ovelha Miss Crowley, vive alertando sobre as dívidas acumuladas. E mesmo assim, Buster insiste que tudo vai dar certo. Ele precisa apenas de uma grande ideia. E essa ideia vem como um estalo. Um concurso de canto. Simples, genial. Ou pelo menos ele acredita que seja. A proposta é reunir talentos da cidade e oferecer um prêmio em dinheiro para o vencedor. Isso vai atrair público, imprensa e salvar o teatro. Só que por um erro de digitação, culpa da visão não tão boa da Miss Crowley, o prêmio que deveria ser $1.000 vira $100.000. E é aqui que o caos começa. A notícia se espalha pela cidade como fogo em palha seca. De repente, centenas de animais aparecem para a audição. E essa sequência é simplesmente maravilhosa, porque, além de engraçada, ela começa a mostrar os sonhos escondidos de cada personagem. A gente conhece a tímida elefanta Mina, que tem uma voz poderosa, mas trava completamente quando precisa cantar na frente de alguém. Ela quer muito participar, mas o medo é maior. Conhecemos também o gorila adolescente Johnny, que faz parte de uma família de criminosos. O pai quer que ele siga no negócio da família, mas o que Johnny realmente quer é cantar. Ele sente a música como algo que o tira daquela vida errada. E aí temos a porquinha dona de casa Rosita, mãe de 25 leitõezinhos, sim, 25, que vive numa rotina exaustiva, enquanto o marido mal percebe o esforço dela. A música é o único momento em que ela se sente viva de verdade. Não dá para esquecer do arrogante rato-cantor Mike, cheio de talento e ainda mais cheio de si. Ele canta como estrela de jazz e acredita que nasceu para o sucesso, só não tem muita ética no caminho até lá. E por fim, a jovem porco-espinho Ash, que toca numa banda com o namorado. Ela tem talento, atitude e vontade, mas vive sendo ofuscada por ele. Depois das audições caóticas e cheias de talento, Buster Moon finalmente seleciona os participantes que vão disputar o grande prêmio. O teatro volta a respirar.
Tem ensaio, tem luz sendo testada, figurino sendo ajustado, tudo parece estar entrando nos trilhos. Só que por trás dessa animação toda existe um problema gigante. O prêmio de $100 mil não existe. Buster sabe disso. Ele tenta ganhar tempo, acredita que de algum jeito o dinheiro vai aparecer. Ele está apostando tudo na ideia de que o espetáculo vai ser tão grandioso que vai atrair investidores e salvar tudo antes que a verdade venha à tona. É o típico pensamento de quem acredita tanto no próprio sonho que começa a ignorar a realidade. Enquanto isso, os competidores começam a enfrentar conflitos pessoais muito mais profundos. A tímida Mina tem uma voz absurda de poderosa, mas trava sempre que alguém pede para ela cantar. E não é falta de talento, é medo puro, medo de errar, medo de falhar. Ela tenta várias músicas, mas sempre para no meio. É frustrante assistir, porque a gente sabe que ela consegue, mas ela ainda não acredita nisso. Já Johnny vive um conflito pesado. O pai dele está planejando um grande assalto e quer que o filho participe. Só que Johnny precisa dividir o tempo entre os ensaios e os negócios da família. Ele está preso entre a lealdade ao pai e o desejo de seguir seu próprio caminho. E cada ensaio vira quase um ato de rebeldia silenciosa. A situação de Rosita também começa a pesar. Ela ama estar ali, ama cantar, ama dançar. Mas quando chega em casa, a realidade é uma avalanche de filhos, bagunça e um marido que não leva muito a sério o sonho dela. Ela começa a se perguntar se está sendo egoísta por querer algo além da rotina doméstica. É uma dúvida que muita gente entende profundamente. Enquanto isso, Ash começa a perceber que o namorado não a valoriza como artista. Ele tenta controlar o estilo da apresentação, quer decidir qual música ela deve cantar. Aos poucos, a insegurança vira tensão, e quando ela descobre que ele a está traindo, o mundo dela desaba. A música, que era refúgio, vira dor. E claro, tenho sempre convencido Mike que está mais preocupado em usar o prêmio para pagar dívidas com apostadores perigosos do que com o espírito do concurso. Ele se mete em encrenca feia ao enganar um grupo de ursos mafiosos, e isso vai cobrar um preço depois. Mas o ponto central dessa parte é o momento em que a mentira explode. Durante um ensaio, por acidente, a verdade sobre o prêmio falso vem à tona. Não existem $100 mil, nunca existiram. E o impacto é devastador. Os participantes se sentem enganados, traídos, humilhados. O que era esperança vira frustração. Um por um, eles vão embora. O teatro volta ao silêncio. Aquela energia vibrante some como se nunca tivesse existido. E aí vem o golpe final. O teatro literalmente desaba. Num acidente causado por um cenário mal estruturado, o prédio vai ao chão. É simbólico demais. Não é só concreto quebrando, é o sonho de Buster ruindo na frente dele. O teatro está destruído, literalmente. Os destroços espalhados pelo chão parecem um retrato exato do que aconteceu com o sonho de Buster Moon. Ele finalmente sente o peso da mentira, da irresponsabilidade, da teimosia. Pela primeira vez desde o começo do filme, ele não tem discurso motivador, não tem plano mirabolante, só arrependimento. Ele tenta voltar à vida comum, quase como se aceitasse que falhou, mas existe algo que ele não consegue ignorar. O que aconteceu naquele palco foi real. A emoção foi real. O talento era real. O sonho não era uma farsa. E é aí que a virada começa. Quem dá o primeiro passo não é Buster, são os próprios participantes. A transformação de cada um deles já estava acontecendo antes mesmo da queda do teatro. O concurso pode ter sido baseado numa mentira, mas o crescimento pessoal de cada um foi verdadeiro demais para simplesmente desaparecer. Mina finalmente enfrenta o próprio medo. Depois de tanto travar, ela decide cantar, não por prêmio, não por dinheiro, mas porque ama cantar. E quando ela solta a voz de verdade, sem pedir desculpa por existir, é arrebatador. Não é só técnica, é libertação. É alguém que passou a vida se escondendo e agora resolve ocupar espaço. Johnny também chega ao ponto de ruptura. Durante o grande assalto planejado pelo pai, ele escolhe cantar em vez de participar do crime. Ele literalmente corre para o palco, deixando para trás a vida que tentaram impor a ele. O pai acaba sendo preso, mas antes de tudo desmoronar,
vê o filho se apresentar e entende, mesmo que em silêncio, que aquele é o verdadeiro caminho dele. É doloroso, mas é libertador. Rosita redescobre a própria identidade. Depois de cair durante um ensaio e quase desistir, ela encontra força para voltar. O marido finalmente percebe que o sonho dela não é brincadeira. Pela primeira vez, ela não é só mãe, não é só esposa, ela é artista. E isso muda completamente a forma como ela se vê. Ash talvez tenha a transformação mais intensa. Depois da traição do namorado, ela poderia ter desistido, mas a dor vira combustível. Em vez de cantar algo imposto por ele, ela sobe ao palco com uma música própria, crua, forte, cheia de personalidade. É o momento em que ela deixa de ser coadjuvante da própria vida e assume o controle. Até mesmo Mike, com todo o seu ego e problemas com os ursos mafiosos, acaba encarando as consequências das próprias escolhas. Ele representa aquele talento que precisa aprender humildade, e a vida dá esse empurrão. E então acontece algo lindo. Mesmo sem teatro, sem prêmio e sem estrutura, eles decidem fazer o show, no meio dos escombros. Não tem glamour, não tem promessa de dinheiro, só tem paixão. A cidade começa a parar para assistir. As pessoas se aproximam, a energia volta, e o que antes era um prédio falido vira novamente um ponto de encontro, de emoção, de arte. O espetáculo final é mais do que uma apresentação musical. É uma prova de que o sonho nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre fama, era sobre coragem. Buster percebe isso também. Ele aprende que acreditar é importante, mas honestidade é essencial. E quando a comunidade abraça o teatro de novo, investidores aparecem, apoio surge e o espaço é reconstruído, dessa vez com base mais sólida. A parte 3 fecha a história mostrando que o fracasso não é o fim. Às vezes, ele é o ponto de partida real. Porque, no fundo, Sing não é sobre ganhar um concurso. É sobre cantar mesmo, quem não garante aplausos. É sobre escolher seu próprio caminho, mesmo que isso custe conforto, aprovação ou segurança. E quando o palco se ilumina no final, não é só o teatro que foi reconstruído. A história gira em torno do carismático, otimista até demais, Koala Buster Moon, dono de um teatro que já viveu dias gloriosos. E quando eu digo gloriosos, imagina aquelas noites com casa lotada, cortinas vermelhas abrindo devagar, luzes quentes iluminando o palco e aplausos que faziam o chão tremer. Só que isso ficou no passado. O teatro hoje está vazio, acumulando dívidas e praticamente implorando por um milagre. E é aí que começa a primeira parte do filme, mostrando como cada personagem está preso numa vida que não era exatamente o que eles sonhavam. O filme abre com aquele tom leve e divertido, mas logo a gente percebe que existe uma camada mais profunda ali. Buster Moon não é só um sonhador, ele é alguém que se recusa a aceitar que falhou. Ele cresceu apaixonado por teatro. Quando era pequeno, o pai trabalhava duro só para comprar um ingresso para ele assistir a um espetáculo. Aquela noite marcou a vida dele. Ele decidiu que faria parte daquele mundo para sempre. Só que paixão não paga conta. O teatro está falindo. A secretária dele, a sempre prática e um pouco rabugenta ovelha Miss Crowley, vive alertando sobre as dívidas acumuladas. E mesmo assim, Buster insiste que tudo vai dar certo. Ele precisa apenas de uma grande ideia. E essa ideia vem como um estalo. Um concurso de canto. Simples, genial, ou pelo menos ele acredita que seja. A proposta é reunir talentos da cidade e oferecer um prêmio em dinheiro para o vencedor. Isso vai atrair público, imprensa e salvar o teatro. Só que por um erro de digitação, culpa da visão não tão boa da Miss Crowley, o prêmio que deveria ser $1.000 vira $100.000. E é aqui que o caos começa. A notícia se espalha pela cidade como fogo em palha seca. De repente, centenas de animais aparecem para a audição. E essa sequência é simplesmente maravilhosa, porque, além de engraçada, ela começa a mostrar os sonhos escondidos de cada personagem. A gente conhece a tímida elefanta Mina, que tem uma voz poderosa, mas trava completamente quando precisa cantar na frente de alguém. Ela quer muito participar, mas o medo é maior.
Conhecemos também o gorila adolescente Johnny, que faz parte de uma família de criminosos. O pai quer que ele siga no negócio da família, mas o que Johnny realmente quer é cantar. Ele sente a música como algo que o tira daquela vida errada. E aí temos a porquinha dona de casa Rosita, mãe de 25 leitõezinhos, sim, 25, que vive numa rotina exaustiva, enquanto o marido mal percebe o esforço dela. A música é o único momento em que ela se sente viva de verdade. Não dá para esquecer do arrogante rato-cantor Mike, cheio de talento e ainda mais cheio de si. Ele canta como estrela de jazz e acredita que nasceu para o sucesso, só não tem muita ética no caminho até lá. E por fim, a jovem porco-espinho Ash, que toca numa banda com o namorado. Ela tem talento, atitude e vontade, mas vive sendo ofuscada por ele. Depois das audições caóticas e cheias de talento, Buster Moon finalmente seleciona os participantes que vão disputar o grande prêmio. O teatro volta a respirar. Tem ensaio, tem luz sendo testada, figurino sendo ajustado. Tudo parece estar entrando nos trilhos. Só que por trás dessa animação toda existe um problema gigante. O prêmio de $100 mil não existe. Buster sabe disso. Ele tenta ganhar tempo. Acredita que de algum jeito o dinheiro vai aparecer. Ele está apostando tudo na ideia de que o espetáculo vai ser tão grandioso que vai atrair investidores e salvar tudo antes que a verdade venha à tona. É o típico pensamento de quem acredita tanto no próprio sonho que começa a ignorar a realidade. Enquanto isso, os competidores começam a enfrentar conflitos pessoais muito mais profundos. A tímida Mina tem uma voz absurda de poderosa, mas trava sempre que alguém pede para ela cantar. E não é falta de talento, é medo puro, medo de errar, medo de falhar. Ela tenta várias músicas, mas sempre para no meio. É frustrante assistir, porque a gente sabe que ela consegue, mas ela ainda não acredita nisso. Já Johnny vive um conflito pesado. O pai dele está planejando um grande assalto e quer que o filho participe. Só que Johnny precisa dividir o tempo entre os ensaios e os negócios da família. Ele está preso entre a lealdade ao pai e o desejo de seguir seu próprio caminho, e cada ensaio vira quase um ato de rebeldia silenciosa. A situação de Rosita também começa a pesar. Ela ama estar ali, ama cantar, ama dançar, mas quando chega em casa, a realidade é uma avalanche de filhos, bagunça e um marido que não leva muito a sério o sonho dela. Ela começa a se perguntar se está sendo egoísta por querer algo além da rotina doméstica. É uma dúvida que muita gente entende profundamente. Enquanto isso, Ash começa a perceber que o namorado não a valoriza como artista. Ele tenta controlar o estilo da apresentação, quer decidir qual música ela deve cantar. Aos poucos, a insegurança vira tensão, e quando ela descobre que ele a está traindo, o mundo dela desaba. A música que era refúgio vira dor. E claro, tenho sempre convencido Mike que está mais preocupado em usar o prêmio para pagar dívidas com apostadores perigosos do que com o espírito do concurso. Ele se mete em encrenca feia ao enganar um grupo de ursos mafiosos, e isso vai cobrar um preço depois. Mas o ponto central dessa parte é o momento em que a mentira explode. Durante um ensaio, por acidente, a verdade sobre o prêmio falso vem à tona. Não existem $100 mil, nunca existiram. E o impacto é devastador. Os participantes se sentem enganados, traídos, humilhados. O que era esperança vira frustração. Um por um, eles vão embora. O teatro volta ao silêncio. Aquela energia vibrante some como se nunca tivesse existido. E aí vem o golpe final. O teatro literalmente desaba. Num acidente causado por um cenário mal estruturado, o prédio vai ao chão. É simbólico demais. Não é só concreto quebrando, é o sonho de Buster ruindo na frente dele. O teatro está destruído, literalmente. Os destroços espalhados pelo chão parecem um retrato exato do que aconteceu com o sonho de Buster Moon. Ele finalmente sente o peso da mentira, da irresponsabilidade, da teimosia. Pela primeira vez desde o começo do filme, ele não tem discurso motivador, não tem plano mirabolante, só arrependimento. Ele tenta voltar à vida comum, quase como se aceitasse que falhou. Mas existe algo que ele não consegue ignorar. O que aconteceu naquele palco foi real. A emoção foi real.
O talento era real. O sonho não era uma farsa. E é aí que a virada começa. Quem dá o primeiro passo não é Buster, são os próprios participantes. A transformação de cada um deles já estava acontecendo antes mesmo da queda do teatro. O concurso pode ter sido baseado numa mentira, mas o crescimento pessoal de cada um foi verdadeiro demais para simplesmente desaparecer. Mina finalmente enfrenta o próprio medo. Depois de tanto travar, ela decide cantar, não por prêmio, não por dinheiro, mas porque ama cantar. E quando ela solta a voz de verdade, sem pedir desculpa por existir, é arrebatador. Não é só técnica, é libertação. É alguém que passou a vida se escondendo e agora resolve ocupar espaço. Johnny também chega ao ponto de ruptura. Durante o grande assalto planejado pelo pai, ele escolhe cantar em vez de participar do crime. Ele literalmente corre para o palco, deixando para trás a vida que tentaram impor a ele. O pai acaba sendo preso, mas antes de tudo desmoronar, vê o filho se apresentar e entende, mesmo que em silêncio, que aquele é o verdadeiro caminho dele. É doloroso, mas é libertador. Rosita redescobre a própria identidade. Depois de cair durante um ensaio e quase desistir, ela encontra força para voltar. O marido finalmente percebe que o sonho dela não é brincadeira. Pela primeira vez, ela não é só mãe, não é só esposa, ela é artista. E isso muda completamente a forma como ela se vê. Ash talvez tenha a transformação mais intensa. Depois da traição do namorado, ela poderia ter desistido, mas a dor vira combustível. Em vez de cantar algo imposto por ele, ela sobe ao palco com uma música própria, crua, forte, cheia de personalidade. É o momento em que ela deixa de ser coadjuvante da própria vida e assume o controle. Até mesmo Mike, com todo o seu ego e problemas com os ursos mafiosos, acaba encarando as consequências das próprias escolhas. Ele representa aquele talento que precisa aprender humildade, e a vida dá esse empurrão. E então acontece algo lindo. Mesmo sem teatro, sem prêmio e sem estrutura, eles decidem fazer o show, no meio dos escombros. Não tem glamour, não tem promessa de dinheiro, só tem paixão. A cidade começa a parar para assistir. As pessoas se aproximam, a energia volta, e o que antes era um prédio falido vira novamente um ponto de encontro, de emoção, de arte. O espetáculo final é mais do que uma apresentação musical. É uma prova de que o sonho nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre fama, era sobre coragem. Buster percebe isso também. Ele aprende que acreditar é importante, mas honestidade é essencial. E quando a comunidade abraça o teatro de novo, investidores aparecem, apoio surge e o espaço é reconstruído, dessa vez com base mais sólida. A parte 3 fecha a história mostrando que o fracasso não é o fim. Às vezes, ele é o ponto de partida real. Porque no fundo, Sing não é sobre ganhar um concurso, é sobre cantar mesmo, quem não garante aplausos. É sobre escolher seu próprio caminho, mesmo que isso custe conforto, aprovação ou segurança. E quando o palco se ilumina no final, não é só o teatro que foi reconstruído. A história gira em torno do carismático, otimista até demais, Koala Buster Moon, dono de um teatro que já viveu dias gloriosos. E quando eu digo gloriosos, imagina aquelas noites com casa lotada, cortinas vermelhas abrindo devagar, luzes quentes iluminando o palco e aplausos que faziam o chão tremer. Só que isso ficou no passado. O teatro hoje está vazio, acumulando dívidas e praticamente implorando por um milagre. E é aí que começa a primeira parte do filme, mostrando como cada personagem está preso numa vida que não era exatamente o que eles sonhavam. O filme abre com aquele tom leve e divertido, mas logo a gente percebe que existe uma camada mais profunda ali. Buster Moon não é só um sonhador, ele é alguém que se recusa a aceitar que falhou. Ele cresceu apaixonado por teatro. Quando era pequeno, o pai trabalhava duro só para comprar um ingresso para ele assistir a um espetáculo. Aquela noite marcou a vida dele. Ele decidiu que faria parte daquele mundo para sempre. Só que paixão não paga conta. O teatro está falindo. A secretária dele, a sempre prática e um pouco rabugenta ovelha Miss Crowley, vive alertando sobre as dívidas acumuladas. E mesmo assim, Buster insiste que tudo vai dar certo.
Ele precisa apenas de uma grande ideia. E essa ideia vem como um estalo: um concurso de canto. Simples, genial, ou pelo menos ele acredita que seja. A proposta é reunir talentos da cidade e oferecer um prêmio em dinheiro para o vencedor. Isso vai atrair público, imprensa e salvar o teatro. Só que por um erro de digitação, culpa da visão não tão boa da Miss Crowley, o prêmio que deveria ser $1.000 vira $100.000. E é aqui que o caos começa. A notícia se espalha pela cidade como fogo em palha seca. De repente, centenas de animais aparecem para a audição. E essa sequência é simplesmente maravilhosa, porque, além de engraçada, ela começa a mostrar os sonhos escondidos de cada personagem. A gente conhece a tímida elefanta Mina, que tem uma voz poderosa, mas trava completamente quando precisa cantar na frente de alguém. Ela quer muito participar, mas o medo é maior. Conhecemos também o gorila adolescente Johnny, que faz parte de uma família de criminosos. O pai quer que ele siga no negócio da família, mas o que Johnny realmente quer é cantar. Ele sente a música como algo que o tira daquela vida errada. E aí temos a porquinha dona de casa Rosita, mãe de 25 leitõezinhos, sim, 25, que vive numa rotina exaustiva, enquanto o marido mal percebe o esforço dela. A música é o único momento em que ela se sente viva de verdade. Não dá para esquecer do arrogante rato-cantor Mike, cheio de talento e ainda mais cheio de si. Ele canta como estrela de jazz e acredita que nasceu para o sucesso, só não tem muita ética no caminho até lá. E por fim, a jovem porco-espinho Ash, que toca numa banda com o namorado. Ela tem talento, atitude e vontade, mas vive sendo ofuscada por ele. Depois das audições caóticas e cheias de talento, Buster Moon finalmente seleciona os participantes que vão disputar o grande prêmio. O teatro volta a respirar. Tem ensaio, tem luz sendo testada, figurino sendo ajustado. Tudo parece estar entrando nos trilhos. Só que por trás dessa animação toda existe um problema gigante. O prêmio de $100.000 não existe. Buster sabe disso. Ele tenta ganhar tempo, acredita que de algum jeito o dinheiro vai aparecer. Ele está apostando tudo na ideia de que o espetáculo vai ser tão grandioso que vai atrair investidores e salvar tudo antes que a verdade venha à tona. É o típico pensamento de quem acredita tanto no próprio sonho que começa a ignorar a realidade. Enquanto isso, os competidores começam a enfrentar conflitos pessoais muito mais profundos. A tímida Mina tem uma voz absurda de poderosa, mas trava sempre que alguém pede para ela cantar. E não é falta de talento, é medo puro, medo de errar, medo de falhar. Ela tenta várias músicas, mas sempre para no meio. É frustrante assistir, porque a gente sabe que ela consegue, mas ela ainda não acredita nisso. Já Johnny vive um conflito pesado. O pai dele está planejando um grande assalto e quer que o filho participe. Só que Johnny precisa dividir o tempo entre os ensaios e os negócios da família. Ele está preso entre a lealdade ao pai e o desejo de seguir seu próprio caminho, e cada ensaio vira quase um ato de rebeldia silenciosa. A situação de Rosita também começa a pesar. Ela ama estar ali, ama cantar, ama dançar, mas quando chega em casa, a realidade é uma avalanche de filhos, bagunça e um marido que não leva muito a sério o sonho dela. Ela começa a se perguntar se está sendo egoísta por querer algo além da rotina doméstica. É uma dúvida que muita gente entende profundamente. Enquanto isso, Ash começa a perceber que o namorado não a valoriza como artista. Ele tenta controlar o estilo da apresentação, quer decidir qual música ela deve cantar. Aos poucos, a insegurança vira tensão, e quando ela descobre que ele a está traindo, o mundo dela desaba. A música que era refúgio vira dor. E claro, tenho sempre convencido Mike que está mais preocupado em usar o prêmio para pagar dívidas com apostadores perigosos do que com o espírito do concurso. Ele se mete em encrenca feia ao enganar um grupo de ursos mafiosos, e isso vai cobrar um preço depois. Mas o ponto central dessa parte é o momento em que a mentira explode. Durante um ensaio, por acidente, a verdade sobre o prêmio falso vem à tona. Não existem $100.000, nunca existiram. E o impacto é devastador. Os participantes se sentem enganados, traídos, humilhados.
O que era esperança vira frustração. Um por um, eles vão embora. O teatro volta ao silêncio. Aquela energia vibrante some como se nunca tivesse existido. E aí vem o golpe final. O teatro literalmente desaba. Num acidente causado por um cenário mal estruturado, o prédio vai ao chão. É simbólico demais. Não é só concreto quebrando, é o sonho de Buster ruindo na frente dele. O teatro está destruído, literalmente. Os destroços espalhados pelo chão parecem um retrato exato do que aconteceu com o sonho de Buster Moon. Ele finalmente sente o peso da mentira, da irresponsabilidade, da teimosia. Pela primeira vez desde o começo do filme, ele não tem discurso motivador, não tem plano mirabolante, só arrependimento. Ele tenta voltar à vida comum, quase como se aceitasse que falhou, mas existe algo que ele não consegue ignorar. O que aconteceu naquele palco foi real, a emoção foi real, o talento era real, o sonho não era uma farsa. E é aí que a virada começa. Quem dá o primeiro passo não é Buster, são os próprios participantes. A transformação de cada um deles já estava acontecendo antes mesmo da queda do teatro. O concurso pode ter sido baseado numa mentira, mas o crescimento pessoal de cada um foi verdadeiro demais para simplesmente desaparecer. Mina finalmente enfrenta o próprio medo. Depois de tanto travar, ela decide cantar, não por prêmio, não por dinheiro, mas porque ama cantar. E quando ela solta a voz de verdade, sem pedir desculpa por existir, é arrebatador. Não é só técnica, é libertação. É alguém que passou a vida se escondendo e agora resolve ocupar espaço. Johnny também chega ao ponto de ruptura. Durante o grande assalto planejado pelo pai, ele escolhe cantar em vez de participar do crime. Ele literalmente corre para o palco, deixando para trás a vida que tentaram impor a ele. O pai acaba sendo preso, mas antes de tudo desmoronar, vê o filho se apresentar e entende, mesmo que em silêncio, que aquele é o verdadeiro caminho dele. É doloroso, mas é libertador. Rosita redescobre a própria identidade. Depois de cair durante um ensaio e quase desistir, ela encontra força para voltar. O marido finalmente percebe que o sonho dela não é brincadeira. Pela primeira vez, ela não é só mãe, não é só esposa, ela é artista. E isso muda completamente a forma como ela se vê. Ash talvez tenha a transformação mais intensa. Depois da traição do namorado, ela poderia ter desistido, mas a dor vira combustível. Em vez de cantar algo imposto por ele, ela sobe ao palco com uma música própria, crua, forte, cheia de personalidade. É o momento em que ela deixa de ser coadjuvante da própria vida e assume o controle. Até mesmo Mike, com todo o seu ego e problemas com os ursos mafiosos, acaba encarando as consequências das próprias escolhas. Ele representa aquele talento que precisa aprender humildade, e a vida dá esse empurrão. E então acontece algo lindo. Mesmo sem teatro, sem prêmio e sem estrutura, eles decidem fazer o show, no meio dos escombros. Não tem glamour, não tem promessa de dinheiro, só tem paixão. A cidade começa a parar para assistir. As pessoas se aproximam, a energia volta, e o que antes era um prédio falido vira novamente um ponto de encontro, de emoção, de arte. O espetáculo final é mais do que uma apresentação musical. É uma prova de que o sonho nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre fama, era sobre coragem. Buster percebe isso também. Ele aprende que acreditar é importante, mas honestidade é essencial. E quando a comunidade abraça o teatro de novo, investidores aparecem, apoio surge e o espaço é reconstruído, dessa vez com base mais sólida. A parte 3 fecha a história mostrando que o fracasso não é o fim. Às vezes, ele é o ponto de partida real. Porque, no fundo, Sing não é sobre ganhar um concurso. É sobre cantar mesmo, quem não garante aplausos. É sobre escolher seu próprio caminho, mesmo que isso custe conforto, aprovação ou segurança. E quando o palco se ilumina no final, não é só o teatro que foi reconstruído. A história gira em torno do carismático, otimista até demais, koala Buster Moon, dono de um teatro que já viveu dias gloriosos. E quando eu digo gloriosos,
Imagina aquelas noites com casa lotada, cortinas vermelhas abrindo devagar, luzes quentes iluminando o palco e aplausos que faziam o chão tremer. Só que isso ficou no passado. O teatro hoje está vazio, acumulando dívidas e praticamente implorando por um milagre. E é aí que começa a primeira parte do filme, mostrando como cada personagem está preso numa vida que não era exatamente o que eles sonhavam. O filme abre com aquele tom leve e divertido, mas logo a gente percebe que existe uma camada mais profunda ali. Buster Moon não é só um sonhador, ele é alguém que se recusa a aceitar que falhou. Ele cresceu apaixonado por teatro. Quando era pequeno, o pai trabalhava duro só para comprar um ingresso para ele assistir a um espetáculo. Aquela noite marcou a vida dele. Ele decidiu que faria parte daquele mundo para sempre. Só que paixão não paga a conta. O teatro está falindo. A secretária dele, a sempre prática e um pouco rabugenta ovelha Miss Crowley, vive alertando sobre as dívidas acumuladas. E mesmo assim, Buster insiste que tudo vai dar certo. Ele precisa apenas de uma grande ideia. E essa ideia vem como um estalo. Um concurso de canto. Simples, genial. Ou pelo menos ele acredita que seja. A proposta é reunir talentos da cidade e oferecer um prêmio em dinheiro para o vencedor. Isso vai atrair público, imprensa e salvar o teatro. Só que por um erro de digitação, culpa da visão não tão boa da Miss Crowley, o prêmio que deveria ser $1.000 vira $100.000. E é aqui que o caos começa. A notícia se espalha pela cidade como fogo em palha seca. De repente, centenas de animais aparecem para a audição. E essa sequência é simplesmente maravilhosa, porque, além de engraçada, ela começa a mostrar os sonhos escondidos de cada personagem. A gente conhece a tímida elefanta Mina, que tem uma voz poderosa, mas trava completamente quando precisa cantar na frente de alguém. Ela quer muito participar, mas o medo é maior. Conhecemos também o gorila adolescente Johnny, que faz parte de uma família de criminosos. O pai quer que ele siga no negócio da família, mas o que Johnny realmente quer é cantar. Ele sente a música como algo que o tira daquela vida errada. E aí temos a porquinha dona de casa Rosita, mãe de 25 leitõezinhos, sim, 25, que vive numa rotina exaustiva, enquanto o marido mal percebe o esforço dela. A música é o único momento em que ela se sente viva de verdade. Não dá para esquecer do arrogante rato-cantor Mike, cheio de talento e ainda mais cheio de si. Ele canta como estrela de jazz e acredita que nasceu para o sucesso, só não tem muita ética no caminho até lá. E por fim, a jovem porco-espinho Ash, que toca numa banda com o namorado. Ela tem talento, atitude e vontade, mas vive sendo ofuscada por ele. Depois das audições caóticas e cheias de talento, Buster Moon finalmente seleciona os participantes que vão disputar o grande prêmio. O teatro volta a respirar. Tem ensaio, tem luz sendo testada, figurino sendo ajustado. Tudo parece estar entrando nos trilhos. Só que por trás dessa animação toda existe um problema gigante. O prêmio de $100.000 não existe. Buster sabe disso. Ele tenta ganhar tempo, acredita que de algum jeito o dinheiro vai aparecer. Ele está apostando tudo na ideia de que o espetáculo vai ser tão grandioso que vai atrair investidores e salvar tudo antes que a verdade venha à tona. É o típico pensamento de quem acredita tanto no próprio sonho que começa a ignorar a realidade. Enquanto isso, os competidores começam a enfrentar conflitos pessoais muito mais profundos. A tímida Mina tem uma voz absurda de poderosa, mas trava sempre que alguém pede para ela cantar. E não é falta de talento, é medo puro, medo de errar, medo de falhar. Ela tenta várias músicas, mas sempre para no meio. É frustrante assistir, porque a gente sabe que ela consegue, mas ela ainda não acredita nisso. Já Johnny vive um conflito pesado. O pai dele está planejando um grande assalto e quer que o filho participe. Só que Johnny precisa dividir o tempo entre os ensaios e os negócios da família. Ele está preso entre a lealdade ao pai e o desejo de seguir seu próprio caminho. E cada ensaio vira quase um ato de rebeldia silenciosa. A situação de Rosita também começa a pesar. Ela ama estar ali, ama cantar, ama dançar,
Mas quando chega em casa, a realidade é uma avalanche de filhos, bagunça e um marido que não leva muito a sério o sonho dela. Ela começa a se perguntar se está sendo egoísta por querer algo além da rotina doméstica. É uma dúvida que muita gente entende profundamente. Enquanto isso, Ash começa a perceber que o namorado não a valoriza como artista. Ele tenta controlar o estilo da apresentação, quer decidir qual música ela deve cantar. Aos poucos, a insegurança vira tensão, e quando ela descobre que ele a está traindo, o mundo dela desaba. A música, que era refúgio, vira dor. E claro, tenho sempre convencido Mike que está mais preocupado em usar o prêmio para pagar dívidas com apostadores perigosos do que com o espírito do concurso. Ele se mete em encrenca feia ao enganar um grupo de ursos mafiosos, e isso vai cobrar um preço depois. Mas o ponto central dessa parte é o momento em que a mentira explode. Durante um ensaio, por acidente, a verdade sobre o prêmio falso vem à tona. Não existem $100.000, nunca existiram. E o impacto é devastador. Os participantes se sentem enganados, traídos, humilhados. O que era esperança vira frustração. Um por um, eles vão embora. O teatro volta ao silêncio. Aquela energia vibrante some como se nunca tivesse existido. E aí vem o golpe final. O teatro literalmente desaba. Num acidente causado por um cenário mal estruturado, o prédio vai ao chão. É simbólico demais. Não é só concreto quebrando. É o sonho de Buster ruindo na frente dele. O teatro está destruído, literalmente. Os destroços espalhados pelo chão parecem um retrato exato do que aconteceu com o sonho de Buster Moon. Ele finalmente sente o peso da mentira, da irresponsabilidade, da teimosia. Pela primeira vez desde o começo do filme, ele não tem discurso motivador, não tem plano mirabolante, só arrependimento. Ele tenta voltar à vida comum, quase como se aceitasse que falhou, mas existe algo que ele não consegue ignorar. O que aconteceu naquele palco foi real, a emoção foi real, o talento era real. O sonho não era uma farsa. E é aí que a virada começa. Quem dá o primeiro passo não é Buster, são os próprios participantes. A transformação de cada um deles já estava acontecendo antes mesmo da queda do teatro. O concurso pode ter sido baseado numa mentira, mas o crescimento pessoal de cada um foi verdadeiro demais para simplesmente desaparecer. Mina finalmente enfrenta o próprio medo. Depois de tanto travar, ela decide cantar, não por prêmio, não por dinheiro, mas porque ama cantar. E quando ela solta a voz de verdade, sem pedir desculpa por existir, é arrebatador. Não é só técnica, é libertação. É alguém que passou a vida se escondendo e agora resolve ocupar espaço. Johnny também chega ao ponto de ruptura. Durante o grande assalto planejado pelo pai, ele escolhe cantar em vez de participar do crime. Ele literalmente corre para o palco, deixando para trás a vida que tentaram impor a ele. O pai acaba sendo preso, mas antes de tudo desmoronar, vê o filho se apresentar e entende, mesmo que em silêncio, que aquele é o verdadeiro caminho dele. É doloroso, mas é libertador. Rosita redescobre a própria identidade. Depois de cair durante um ensaio e quase desistir, ela encontra força para voltar. O marido finalmente percebe que o sonho dela não é brincadeira. Pela primeira vez, ela não é só mãe, não é só esposa, ela é artista. E isso muda completamente a forma como ela se vê. Ash talvez tenha a transformação mais intensa. Depois da traição do namorado, ela poderia ter desistido, mas a dor vira combustível. Em vez de cantar algo imposto por ele, ela sobe ao palco com uma música própria, crua, forte, cheia de personalidade. É o momento em que ela deixa de ser coadjuvante da própria vida e assume o controle. Até mesmo Mike, com todo o seu ego e problemas com os ursos mafiosos, acaba encarando as consequências das próprias escolhas. Ele representa aquele talento que precisa aprender humildade, e a vida dá esse empurrão. E então acontece algo lindo. Mesmo sem teatro, sem prêmio e sem estrutura, eles decidem fazer o show, no meio dos escombros. Não tem glamour, não tem promessa de dinheiro, só tem paixão. A cidade começa a parar para assistir. As pessoas se aproximam, a energia volta, e o que antes era um prédio falido vira novamente um ponto de encontro, de emoção, de arte.
O espetáculo final é mais do que uma apresentação musical. É uma prova de que o sonho nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre fama, era sobre coragem. Buster percebe isso também. Ele aprende que acreditar é importante, mas honestidade é essencial. E quando a comunidade abraça o teatro de novo, investidores aparecem, apoio surge e o espaço é reconstruído, dessa vez com base mais sólida. A parte 3 fecha a história mostrando que o fracasso não é o fim. Às vezes, ele é o ponto de partida real. Porque, no fundo, Sing não é sobre ganhar um concurso. É sobre cantar mesmo, quem não garante aplausos. É sobre escolher seu próprio caminho, mesmo que isso custe conforto, aprovação ou segurança. E quando o palco se ilumina no final, não é só o teatro que foi reconstruído. A história gira em torno do carismático, otimista até demais, Koala Buster Moon, dono de um teatro que já viveu dias gloriosos. E quando eu digo gloriosos, imagina aquelas noites com casa lotada, cortinas vermelhas abrindo devagar, luzes quentes iluminando o palco e aplausos que faziam o chão tremer. Só que isso ficou no passado. O teatro hoje está vazio, acumulando dívidas e praticamente implorando por um milagre. E é aí que começa a primeira parte do filme, mostrando como cada personagem está preso numa vida que não era exatamente o que eles sonhavam. O filme abre com aquele tom leve e divertido, mas logo a gente percebe que existe uma camada mais profunda ali. Buster Moon não é só um sonhador, ele é alguém que se recusa a aceitar que falhou. Ele cresceu apaixonado por teatro. Quando era pequeno, o pai trabalhava duro só para comprar um ingresso para ele assistir a um espetáculo. Aquela noite marcou a vida dele. Ele decidiu que faria parte daquele mundo para sempre. Só que paixão não paga a conta. O teatro está falindo. A secretária dele, a sempre prática e um pouco rabugenta ovelha Miss Crowley, vive alertando sobre as dívidas acumuladas. E mesmo assim, Buster insiste que tudo vai dar certo. Ele precisa apenas de uma grande ideia. E essa ideia vem como um estalo. Um concurso de canto. Simples, genial. Ou pelo menos ele acredita que seja. A proposta é reunir talentos da cidade e oferecer um prêmio em dinheiro para o vencedor. Isso vai atrair público, imprensa e salvar o teatro. Só que por um erro de digitação, culpa da visão não tão boa da Miss Crowley, o prêmio que deveria ser $1.000 vira $100.000. E é aqui que o caos começa. A notícia se espalha pela cidade como fogo em palha seca. De repente, centenas de animais aparecem para a audição. E essa sequência é simplesmente maravilhosa, porque, além de engraçada, ela começa a mostrar os sonhos escondidos de cada personagem. A gente conhece a tímida elefanta Mina, que tem uma voz poderosa, mas trava completamente quando precisa cantar na frente de alguém. Ela quer muito participar, mas o medo é maior. Conhecemos também o gorila adolescente Johnny, que faz parte de uma família de criminosos. O pai quer que ele siga no negócio da família, mas o que Johnny realmente quer é cantar. Ele sente a música como algo que o tira daquela vida errada. E aí temos a porquinha dona de casa Rosita, mãe de 25 leitõezinhos, sim, 25, que vive numa rotina exaustiva, enquanto o marido mal percebe o esforço dela. A música é o único momento em que ela se sente viva de verdade. Não dá para esquecer do arrogante rato-cantor Mike, cheio de talento e ainda mais cheio de si. Ele canta como estrela de jazz e acredita que nasceu para o sucesso, só não tem muita ética no caminho até lá. E por fim, a jovem porco-espinho Ash, que toca numa banda com o namorado. Ela tem talento, atitude e vontade, mas vive sendo ofuscada por ele. Depois das audições caóticas e cheias de talento, Buster Moon finalmente seleciona os participantes que vão disputar o grande prêmio. O teatro volta a respirar. Tem ensaio, tem luz sendo testada, figurino sendo ajustado. Tudo parece estar entrando nos trilhos. Só que por trás dessa animação toda existe um problema gigante. O prêmio de $100.000 não existe. Buster sabe disso. Ele tenta ganhar tempo, acredita que de algum jeito o dinheiro vai aparecer.
Ele está apostando tudo na ideia de que o espetáculo vai ser tão grandioso que vai atrair investidores e salvar tudo antes que a verdade venha à tona. É o típico pensamento de quem acredita tanto no próprio sonho que começa a ignorar a realidade. Enquanto isso, os competidores começam a enfrentar conflitos pessoais muito mais profundos. A tímida Mina tem uma voz absurda de poderosa, mas trava sempre que alguém pede para ela cantar. E não é falta de talento, é medo puro, medo de errar, medo de falhar. Ela tenta várias músicas, mas sempre para no meio. É frustrante assistir, porque a gente sabe que ela consegue, mas ela ainda não acredita nisso. Já Johnny vive um conflito pesado. O pai dele está planejando um grande assalto e quer que o filho participe. Só que Johnny precisa dividir o tempo entre os ensaios e os negócios da família. Ele está preso entre a lealdade ao pai e o desejo de seguir seu próprio caminho. E cada ensaio vira quase um ato de rebeldia silenciosa. A situação de Rosita também começa a pesar. Ela ama estar ali, ama cantar, ama dançar. Mas quando chega em casa, a realidade é uma avalanche de filhos, bagunça e um marido que não leva muito a sério o sonho dela. Ela começa a se perguntar se está sendo egoísta por querer algo além da rotina doméstica. É uma dúvida que muita gente entende profundamente. Enquanto isso, Ash começa a perceber que o namorado não a valoriza como artista. Ele tenta controlar o estilo da apresentação, quer decidir qual música ela deve cantar. Aos poucos, a insegurança vira tensão, e quando ela descobre que ele a está traindo, o mundo dela desaba. A música, que era refúgio, vira dor. E claro, tenho sempre convencido Mike que está mais preocupado em usar o prêmio para pagar dívidas com apostadores perigosos do que com o espírito do concurso. Ele se mete em encrenca feia ao enganar um grupo de ursos mafiosos, e isso vai cobrar um preço depois. Mas o ponto central dessa parte é o momento em que a mentira explode. Durante um ensaio, por acidente, a verdade sobre o prêmio falso vem à tona. Não existem $100 mil, nunca existiram. E o impacto é devastador. Os participantes se sentem enganados, traídos, humilhados. O que era esperança vira frustração. Um por um, eles vão embora. O teatro volta ao silêncio. Aquela energia vibrante some como se nunca tivesse existido. E aí vem o golpe final. O teatro literalmente desaba. Num acidente causado por um cenário mal estruturado, o prédio vai ao chão. É simbólico demais. Não é só concreto quebrando, é o sonho de Buster ruindo na frente dele. O teatro está destruído, literalmente. Os destroços espalhados pelo chão parecem um retrato exato do que aconteceu com o sonho de Buster Moon. Ele finalmente sente o peso da mentira, da irresponsabilidade, da teimosia. Pela primeira vez desde o começo do filme, ele não tem discurso motivador, não tem plano mirabolante, só arrependimento. Ele tenta voltar à vida comum, quase como se aceitasse que falhou, mas existe algo que ele não consegue ignorar. O que aconteceu naquele palco foi real, a emoção foi real, o talento era real. O sonho não era uma farsa. E é aí que a virada começa. Quem dá o primeiro passo não é Buster, são os próprios participantes. A transformação de cada um deles já estava acontecendo antes mesmo da queda do teatro. O concurso pode ter sido baseado numa mentira, mas o crescimento pessoal de cada um foi verdadeiro demais para simplesmente desaparecer. Mina finalmente enfrenta o próprio medo. Depois de tanto travar, ela decide cantar, não por prêmio, não por dinheiro, mas porque ama cantar. E quando ela solta a voz de verdade, sem pedir desculpa por existir, é arrebatador. Não é só técnica, é libertação. É alguém que passou a vida se escondendo e agora resolve ocupar espaço. Johnny também chega ao ponto de ruptura. Durante o grande assalto planejado pelo pai, ele escolhe cantar em vez de participar do crime. Ele literalmente corre para o palco, deixando para trás a vida que tentaram impor a ele. O pai acaba sendo preso, mas antes de tudo desmoronar, vê o filho se apresentar e entende, mesmo que em silêncio, que aquele é o verdadeiro caminho dele. É doloroso, mas é libertador. Rosita redescobre a própria identidade. Depois de cair durante um ensaio e quase desistir, ela encontra força para voltar. O marido finalmente percebe que o sonho dela não é brincadeira.
Pela primeira vez, ela não é só mãe, não é só esposa, ela é artista. E isso muda completamente a forma como ela se vê. Ash talvez tenha a transformação mais intensa. Depois da traição do namorado, ela poderia ter desistido, mas a dor vira combustível. Em vez de cantar algo imposto por ele, ela sobe ao palco com uma música própria, crua, forte, cheia de personalidade. É o momento em que ela deixa de ser coadjuvante da própria vida e assume o controle. Até mesmo Mike, com todo o seu ego e problemas com os ursos mafiosos, acaba encarando as consequências das próprias escolhas. Ele representa aquele talento que precisa aprender humildade, e a vida dá esse empurrão. E então acontece algo lindo. Mesmo sem teatro, sem prêmio e sem estrutura, eles decidem fazer o show, no meio dos escombros. Não tem glamour, não tem promessa de dinheiro, só tem paixão. A cidade começa a parar para assistir. As pessoas se aproximam, a energia volta, e o que antes era um prédio falido vira novamente um ponto de encontro, de emoção, de arte. O espetáculo final é mais do que uma apresentação musical. É uma prova de que o sonho nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre fama, era sobre coragem. Buster percebe isso também. Ele aprende que acreditar é importante, mas honestidade é essencial. E quando a comunidade abraça o teatro de novo, investidores aparecem, apoio surge e o espaço é reconstruído, dessa vez com base mais sólida. A parte 3 fecha a história mostrando que o fracasso não é o fim. Às vezes, ele é o ponto de partida real. Porque, no fundo, Sing não é sobre ganhar um concurso. É sobre cantar mesmo, quem não garante aplausos. É sobre escolher seu próprio caminho, mesmo que isso custe conforto, aprovação ou segurança. E quando o palco se ilumina no final, não é só o teatro que foi reconstruído. A história gira em torno do carismático, otimista até demais, Koala Buster Moon, dono de um teatro que já viveu dias gloriosos. E quando eu digo gloriosos, imagina aquelas noites com casa lotada, cortinas vermelhas abrindo devagar, luzes quentes iluminando o palco e aplausos que faziam o chão tremer. Só que isso ficou no passado. O teatro hoje está vazio, acumulando dívidas e praticamente implorando por um milagre. E é aí que começa a primeira parte do filme, mostrando como cada personagem está preso numa vida que não era exatamente o que eles sonhavam. O filme abre com aquele tom leve e divertido, mas logo a gente percebe que existe uma camada mais profunda ali. Buster Moon não é só um sonhador, ele é alguém que se recusa a aceitar que falhou. Ele cresceu apaixonado por teatro. Quando era pequeno, o pai trabalhava duro só para comprar um ingresso para ele assistir a um espetáculo. Aquela noite marcou a vida dele. Ele decidiu que faria parte daquele mundo para sempre. Só que paixão não paga a conta. O teatro está falindo. A secretária dele, a sempre prática e um pouco rabugenta ovelha Miss Crowley, vive alertando sobre as dívidas acumuladas. E mesmo assim, Buster insiste que tudo vai dar certo. Ele precisa apenas de uma grande ideia. E essa ideia vem como um estalo. Um concurso de canto. Simples, genial, ou pelo menos ele acredita que seja. A proposta é reunir talentos da cidade e oferecer um prêmio em dinheiro para o vencedor. Isso vai atrair público, imprensa e salvar o teatro. Só que por um erro de digitação, culpa da visão não tão boa da Miss Crowley, o prêmio que deveria ser $1.000 vira $100.000. E é aqui que o caos começa. A notícia se espalha pela cidade como fogo em palha seca. De repente, centenas de animais aparecem para a audição. E essa sequência é simplesmente maravilhosa, porque, além de engraçada, ela começa a mostrar os sonhos escondidos de cada personagem. A gente conhece a tímida elefanta Mina, que tem uma voz poderosa, mas trava completamente quando precisa cantar na frente de alguém. Ela quer muito participar, mas o medo é maior. Conhecemos também o gorila adolescente Johnny, que faz parte de uma família de criminosos. O pai quer que ele siga no negócio da família, mas o que Johnny realmente quer é cantar. Ele sente a música como algo que o tira daquela vida errada. E aí temos a porquinha dona de casa Rosita, mãe de 25 leitõezinhos, sim, 25,
que vive numa rotina exaustiva, enquanto o marido mal percebe o esforço dela. A música é o único momento em que ela se sente viva de verdade. Não dá para esquecer do arrogante rato-cantor Mike, cheio de talento e ainda mais cheio de si. Ele canta como estrela de jazz e acredita que nasceu para o sucesso, só não tem muita ética no caminho até lá. E por fim, a jovem porco-espinho Ash, que toca numa banda com o namorado. Ela tem talento, atitude e vontade, mas vive sendo ofuscada por ele. Depois das audições caóticas e cheias de talento, Buster Moon finalmente seleciona os participantes que vão disputar o grande prêmio. O teatro volta a respirar. Tem ensaio, tem luz sendo testada, figurino sendo ajustado. Tudo parece estar entrando nos trilhos. Só que por trás dessa animação toda existe um problema gigante. O prêmio de $100 mil não existe. Buster sabe disso. Ele tenta ganhar tempo. Acredita que de algum jeito o dinheiro vai aparecer. Ele está apostando tudo na ideia de que o espetáculo vai ser tão grandioso que vai atrair investidores e salvar tudo antes que a verdade venha à tona. É o típico pensamento de quem acredita tanto no próprio sonho que começa a ignorar a realidade. Enquanto isso, os competidores começam a enfrentar conflitos pessoais muito mais profundos. A tímida Mina tem uma voz absurda de poderosa, mas trava sempre que alguém pede para ela cantar. E não é falta de talento, é medo puro, medo de errar, medo de falhar. Ela tenta várias músicas, mas sempre para no meio. É frustrante assistir, porque a gente sabe que ela consegue, mas ela ainda não acredita nisso. Já Johnny vive um conflito pesado. O pai dele está planejando um grande assalto e quer que o filho participe. Só que Johnny precisa dividir o tempo entre os ensaios e os negócios da família. Ele está preso entre a lealdade ao pai e o desejo de seguir seu próprio caminho. E cada ensaio vira quase um ato de rebeldia silenciosa. A situação de Rosita também começa a pesar. Ela ama estar ali, ama cantar, ama dançar. Mas quando chega em casa, a realidade é uma avalanche de filhos, bagunça e um marido que não leva muito a sério o sonho dela. Ela começa a se perguntar se está sendo egoísta por querer algo além da rotina doméstica. É uma dúvida que muita gente entende profundamente. Enquanto isso, Ash começa a perceber que o namorado não a valoriza como artista. Ele tenta controlar o estilo da apresentação, quer decidir qual música ela deve cantar. Aos poucos, a insegurança vira tensão, e quando ela descobre que ele a está traindo, o mundo dela desaba. A música, que era refúgio, vira dor. E claro, tenho sempre convencido Mike que está mais preocupado em usar o prêmio para pagar dívidas com apostadores perigosos do que com o espírito do concurso. Ele se mete em encrenca feia ao enganar um grupo de ursos mafiosos, e isso vai cobrar um preço depois. Mas o ponto central dessa parte é o momento em que a mentira explode. Durante um ensaio, por acidente, a verdade sobre o prêmio falso vem à tona. Não existem $100 mil, nunca existiram. E o impacto é devastador. Os participantes se sentem enganados, traídos, humilhados. O que era esperança vira frustração. Um por um, eles vão embora. O teatro volta ao silêncio. Aquela energia vibrante some como se nunca tivesse existido. E aí vem o golpe final. O teatro literalmente desaba. Num acidente causado por um cenário mal estruturado, o prédio vai ao chão. É simbólico demais. Não é só concreto quebrando, é o sonho de Buster ruindo na frente dele. O teatro está destruído, literalmente. Os destroços espalhados pelo chão parecem um retrato exato do que aconteceu com o sonho de Buster Moon. Ele finalmente sente o peso da mentira, da irresponsabilidade, da teimosia. Pela primeira vez desde o começo do filme, ele não tem discurso motivador, não tem plano mirabolante, só arrependimento. Ele tenta voltar à vida comum, quase como se aceitasse que falhou, mas existe algo que ele não consegue ignorar. O que aconteceu naquele palco foi real, a emoção foi real, o talento era real. O sonho não era uma farsa. E é aí que a virada começa. Quem dá o primeiro passo não é Buster, são os próprios participantes. A transformação de cada um deles já estava acontecendo antes mesmo da queda do teatro. O concurso pode ter sido baseado numa mentira,
mas o crescimento pessoal de cada um foi verdadeiro demais para simplesmente desaparecer. Mina finalmente enfrenta o próprio medo. Depois de tanto travar, ela decide cantar, não por prêmio, não por dinheiro, mas porque ama cantar. E quando ela solta a voz de verdade, sem pedir desculpa por existir, é arrebatador. Não é só técnica, é libertação. É alguém que passou a vida se escondendo e agora resolve ocupar espaço. Johnny também chega ao ponto de ruptura. Durante o grande assalto planejado pelo pai, ele escolhe cantar em vez de participar do crime. Ele literalmente corre para o palco, deixando para trás a vida que tentaram impor a ele. O pai acaba sendo preso, mas antes de tudo desmoronar, vê o filho se apresentar e entende, mesmo que em silêncio, que aquele é o verdadeiro caminho dele. É doloroso, mas é libertador. Rosita redescobre a própria identidade. Depois de cair durante um ensaio e quase desistir, ela encontra força para voltar. O marido finalmente percebe que o sonho dela não é brincadeira. Pela primeira vez, ela não é só mãe, não é só esposa, ela é artista. E isso muda completamente a forma como ela se vê. Ash talvez tenha a transformação mais intensa. Depois da traição do namorado, ela poderia ter desistido, mas a dor vira combustível. Em vez de cantar algo imposto por ele, ela sobe ao palco com uma música própria, crua, forte, cheia de personalidade. É o momento em que ela deixa de ser coadjuvante da própria vida e assume o controle. Até mesmo Mike, com todo o seu ego e problemas com os ursos mafiosos, acaba encarando as consequências das próprias escolhas. Ele representa aquele talento que precisa aprender humildade, e a vida dá esse empurrão. E então acontece algo lindo. Mesmo sem teatro, sem prêmio e sem estrutura, eles decidem fazer o show, no meio dos escombros. Não tem glamour, não tem promessa de dinheiro, só tem paixão. A cidade começa a parar para assistir. As pessoas se aproximam, a energia volta, e o que antes era um prédio falido vira novamente um ponto de encontro, de emoção, de arte. O espetáculo final é mais do que uma apresentação musical. É uma prova de que o sonho nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre fama, era sobre coragem. Buster percebe isso também. Ele aprende que acreditar é importante, mas honestidade é essencial. E quando a comunidade abraça o teatro de novo, investidores aparecem, apoio surge e o espaço é reconstruído, dessa vez com base mais sólida. A parte 3 fecha a história mostrando que o fracasso não é o fim. Às vezes, ele é o ponto de partida real. Porque, no fundo, Sing não é sobre ganhar um concurso. É sobre cantar mesmo, quem não garante aplausos. É sobre escolher seu próprio caminho, mesmo que isso custe conforto, aprovação ou segurança. E quando o palco se ilumina no final, não é só o teatro que foi reconstruído. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.